As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. No mesmo sentido, em outro lugar, tratando da perfeição, ele diz que possa conhecer a ele e o poder de sua ressurreição, mas imediatamente depois acrescenta a comunhão de seus sofrimentos e conformidade com sua morte. Em perfeita harmonia com isso está a seguinte declaração de Pedro: Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Não que a fé nos ensinou quando repousa em sua morte, mas porque o poder de Deus, que nos guarda pela fé, principalmente se revela em sua ressurreição. Lembremo-nos, portanto, que sempre que se menciona sua morte sozinha, compreende também o que estritamente pertence à sua ressurreição, e que a mesma figura de linguagem se aplica à palavra ressurreição sempre que é usada sem qualquer menção de sua morte, de modo que se conecta com o que é peculiarmente aplicável à sua morte. Mas, uma vez que foi ao ressuscitar dos mortos que ele obteve o prêmio da vitória para se tornar a ressurreição e a vida, Paulo justifica que se Cristo não ressuscitou, então a pregação do Evangelho é vã, e nossa fé também é vã. Portanto, em outro lugar, após ter se gloriado na morte de Cristo em oposição a todos os medos de condenação, ele acrescenta por via de ampliação que sim, ele ressuscitou, que está à direita de Deus e que também intercede por nós. Além disso, como já afirmamos anteriormente, que a mortificação de nossa carne depende da comunhão com sua cruz, deve-se entender também que obtemos outro benefício correspondente a isso por sua ressurreição. O apóstolo diz que, se fomos plantados juntos na semelhança de sua morte, também estaremos na semelhança de sua ressurreição, para que também andemos em novidade de vida. Portanto, em outro lugar, assim como de estarmos mortos com Cristo, ele deduz um argumento para a mortificação de nossos membros que estão sobre a terra. Assim também, porque ressuscitamos com Cristo, ele então infere que devemos buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Por essas expressões, não apenas somos convidados a andar em novidade de vida após o exemplo de Cristo ressuscitado dos mortos, mas somos ensinados que nossa regeneração para a justiça é afetada por seu poder. Também derivamos um terceiro benefício de sua ressurreição, tendo recebido, por assim dizer, um penhor para nos assegurar de nossa própria ressurreição, da qual ele claramente oferece a base e a evidência mais sólida. Este assunto o apóstolo discute mais amplamente na primeira epístola aos Coríntios, mas deve ser observado a propósito que quando se diz que ele ressuscitou dos mortos, essa frase expressa a realidade tanto de sua morte quanto de sua ressurreição, como se dissesse que ele morreu, a mesma morte que os outros homens morrem naturalmente, e recebeu a imortalidade no mesmo corpo que assumiu em um estado mortal. Sua ressurreição é propriamente seguida no credo por sua ascensão ao céu, pois embora Cristo tenha começado a fazer uma exibição mais ilustre de sua glória e poder em sua ressurreição, tendo agora deixado de lado a condição abjeta e desprezível desta vida mortal e a ignomínia da cruz, sua ascensão ao céu foi o verdadeiro começo de seu reinado. Isso o apóstolo mostra quando nos informa que ele ascendeu para que pudesse encher todas as coisas. Aqui, em uma aparente contradição, ele nos sugere que há uma bela harmonia, porque Cristo partiu de nós para que sua partida pudesse ser mais útil para nós do que a presença que, durante sua permanência na terra, poderia encontrar-se dentro da humilde habitação de seu corpo. Portanto, João, após relatar aquele notável convite, se alguém tem sede, venha a mim e beba, acrescenta que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Isso o Senhor também declarou a seus discípulos: é conveniente para vocês que eu vá embora, pois se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Agora ele propõe uma consolação para sua ausência corporal, que não os deixará desamparados ou órfãos, mas voltará a eles de uma maneira invisível, de fato, mas mais desejável. Porque eles foram então ensinados por uma experiência mais certa que a autoridade que ele desfruta e o poder que exerce são suficientes para os fiéis, não apenas para lhes proporcionar uma vida abençoada, mas para garantir-lhes uma morte feliz. E de fato, vemos como ele então aumentou amplamente as efusões de seu espírito,
como avançou grandemente a magnificência de seu reinado, e que poder superior exerceu tanto em ajudar seus amigos quanto em derrotar seus inimigos. Sendo recebido no céu, portanto, ele removeu sua presença corporal de nossa vista, não para que não pudesse mais estar presente com os fiéis que ainda estavam em estado de peregrinação na terra, mas para que pudesse governar tanto o céu quanto a terra por uma energia mais eficaz. Além disso, sua promessa de que estaria conosco até o fim do mundo foi cumprida por meio de sua ascensão, pela qual, assim como seu corpo foi elevado acima de todos os céus, seu poder e energia foram difundidos e estendidos além de todos os limites do céu e da terra. Ao representar isso, eu preferiria a linguagem de Agostinho, a minha própria. Cristo, diz ele, estava prestes a ir pela morte à direita do Pai, de onde virá, futuramente, para julgar os vivos e os mortos. E isso por uma presença corporal, de acordo com a regra da fé e da sã doutrina, pois em sua presença espiritual com eles, ele deveria vir logo após sua ascensão. E em outro lugar, ele trata este assunto de maneira ainda mais ampla e explícita. Por sua graça inefável e invisível, Cristo cumpriu sua declaração: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas com respeito ao corpo que a palavra assumiu, que nasceu da Virgem, que foi apreendido pelos judeus, que foi fixado à cruz, que foi retirado da cruz, que foi envolto em linho, que foi colocado no sepulcro, que foi manifestado na ressurreição, houve um cumprimento desta previsão. Vocês não terão sempre comigo. Por quê? Porque em sua presença corporal, ele conversou com seus discípulos por 40 dias, e enquanto eles o viam, mas não o seguiam, ele ascendeu ao céu e não está aqui, pois ele se senta à direita do Pai. E, no entanto, ele está aqui, pois não retirou a presença de sua majestade. Portanto, temos Cristo sempre conosco. Mas, em relação à sua presença corporal, ele disse com verdade a seus discípulos: a mim não tendes sempre. Pois a igreja desfrutou de sua presença corporal por poucos dias. Agora ela o desfruta pela fé e não o vê com seus olhos. Portanto, é imediatamente acrescentado que ele está sentado à direita do Pai, o que é uma similitude emprestada dos príncipes que têm seus assistentes a quem delegam o exercício do governo. Assim, Cristo, em quem o Pai determina ser exaltado e por meio de quem escolhe reinar, é dito ter sido recebido à sua direita, como se dissesse que ele foi inaugurado no governo do céu e da terra e que entrou solenemente na administração real do poder que lhe foi confiado. E não apenas que ele entrou nisso, mas que continua nele até que desça para o julgamento. Pois assim o apóstolo explica com as seguintes palavras: o Pai o colocou à sua própria direita, muito acima de toda a principado, poder, força e domínio, e de todo nome que se nomeia, não apenas neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e deu-lhe para ser a cabeça sobre todas as coisas para a igreja, etc. Vemos que o fim dessa sessão é que todas as criaturas, tanto celestiais quanto terrestres, possam admirar sua majestade, ser governadas por sua mão, obedecer à sua vontade e estar sujeitas ao seu poder. E o único propósito dos apóstolos em sua menção frequente disso é nos ensinar que todas as coisas estão confiadas ao seu governo. Portanto, aqueles que supõem que nada além de bem-aventurança é significada neste artigo não estão corretos em sua opinião. Não afeta nosso argumento que Estevão declare que vê Cristo em pé, porque a questão presente não se relaciona à postura de seu corpo, mas à majestade de seu domínio, de modo que sentar-se significa nada mais do que presidir no tribunal do céu. Daí a fé recebe muitas vantagens, pois percebe que, por sua ascensão, o Senhor abriu caminho para o reino dos céus, que havia sido bloqueado por Adão, pois uma vez que ele entra lá em nossa natureza, e por assim dizer, em nosso nome, segue-se que, como o apóstolo expressa, agora nos assentamos juntos com ele em lugares celestiais, porque não apenas esperamos pelo céu, mas já o possuímos em nossa cabeça. Além disso, a fé sabe que sua residência com seu Pai contribui grandemente para nossa vantagem, pois, tendo entrado em um santuário que não é de construção humana, ele continuamente aparece na presença do Pai como nosso advogado e intercessor. Ele atrai os olhos do Pai para sua justiça, de modo a desviar deles nossos pecados. Ele o reconcilia conosco, de modo a nos proporcionar, por sua intercessão, um caminho de acesso ao seu trono que ele enriquece com graça e misericórdia, mas que, de outra forma, seria carregado de horror para miseráveis pecadores. Em terceiro lugar, a fé tem uma apreensão de seu poder,
no qual consiste nossa força, nossa fortaleza, nossa riqueza e nosso triunfo sobre o inferno. Pois, quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, despojou seus inimigos e enriqueceu seu povo, e diariamente os carrega com favores espirituais. Ele se assenta, portanto, nas alturas, para que a partir de lá possa derramar seu poder sobre nós, para que nos anime com vida espiritual, para que nos santifique por seu Espírito, para que adorne sua igreja com uma variedade de graças e nos defenda por sua proteção de toda calamidade, para que, pela força de sua mão, possa restringir os ferozes inimigos de sua cruz e de nossa salvação. Finalmente, para que ele possa reter todo o poder no céu e na terra, até que tenha derrubado todos os seus inimigos, que também são nossos, e completado a edificação de sua igreja. E este é o verdadeiro estado de seu reino. Este é o poder que o Pai lhe conferiu até que ele complete o último ato, vindo para julgar os vivos e os mortos. Cristo dá a seus servos sinais inequívocos da presença de seu poder. Mas, porque na terra seu reino está, em certa medida, oculto sob a mesquinhez da carne, a fé é, por uma razão muito boa, chamada a meditar sobre aquela presença visível que ele manifestará no último dia, pois ele descerá do céu em uma forma visível, da mesma maneira que foi visto ascender, e aparecerá a todos com a inefável majestade de seu reino, com o esplendor da imortalidade, com o infinito poder da divindade e com uma multidão de anjos. Portanto, somos ordenados a esperá-lo como nosso Redentor no último dia, quando ele separará as ovelhas dos bodes, os eleitos dos reprovados, e não haverá um indivíduo, seja dos vivos ou dos mortos, que possa escapar de seu julgamento, pois dos cantos mais remotos do mundo ouvirão o som da trombeta, com a qual toda a humanidade será convocada ao seu tribunal, tanto aqueles que naquele dia encontrará vivos e aqueles que a morte já tiver removido da sociedade dos vivos. Há alguns que entendem as palavras vivos e mortos em um sentido diferente, e de fato encontramos que alguns dos pais hesitaram quanto à exposição desta cláusula. Mas o sentido que damos, sendo claro e evidente, é muito mais consistente com o propósito do credo, que parece ter sido composto para o povo comum. Nem isso é repugnante à afirmação do apóstolo de que está determinado aos homens morrer uma vez, pois, embora aqueles que sobreviverem nesta vida mortal até o último julgamento não morram de maneira natural e ordenada, ainda assim, a mudança que experimentarão, uma vez que se assemelhará à morte, pode ser designada sem impropriedade por essa denominação. É certo, de fato, que todos não dormirão, mas todos serão transformados. O que é isso? Em um momento, sua vida mortal será extinta e absorvida e será transformada em uma natureza completamente nova. Essa extinção da carne nenhum homem pode negar que seja morte. No entanto, permanece a verdade de que os vivos e os mortos serão convocados para o julgamento, pois os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que estiverem vivos e permanecerem serão arrebatados juntos com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E é muito provável que este artigo tenha sido tirado do sermão de Pedro e da solenidade da exortação de Paulo a Timóteo. É uma fonte de peculiar consolo ouvir que quem já nos destinou a participar com ele da honra de sentar-se em julgamento com ele, presidirá o julgamento. Quão longe ele estará de ascender ao tribunal para nos condenar? Como poderia um príncipe tão misericordioso destruir seu próprio povo? Como poderia uma cabeça dispersar seus próprios membros? Como poderia um advogado condenar seus próprios clientes? Pois se o apóstolo se atreve a exclamá-lo, que ninguém pode nos condenar enquanto Cristo intercede por nós, é muito mais certo que Cristo, nosso intercessor, não condenará aqueles cuja causa ele assumiu e a quem se comprometeu a apoiar. De fato, não é uma segurança desprezível que estaremos diante de nenhum outro tribunal, senão o de nosso Redentor, de quem devemos esperar a salvação, e que aquele que, pelo Evangelho, agora promete a vida eterna, no julgamento ratificará e cumprirá a promessa que fez. O propósito do Pai em honrar o Filho, confiando a ele todo o julgamento, foi que ele pudesse aliviar as consciências de seu povo de todo o medo concernente ao julgamento. Até aqui, segui a ordem do credo dos apóstolos, porque, enquanto abrange em poucas palavras os pontos principais da redenção, pode servir para nos dar uma visão distinta e separada daqueles particulares a respeito de Cristo que merecem nossa atenção. Eu chamo de credo dos apóstolos, mas não estou de forma alguma preocupado em saber quem foi o compositor.
Os antigos escritores concordam em atribuí-lo aos apóstolos, seja por acreditarem que foi escrito e publicado por seu comum consenso, ou por uma opinião de que esta composição, sendo fielmente coletada da doutrina por eles transmitida, era digna de ser sancionada por tal título. E quem quer que tenha sido o autor, não tenho dúvida de que foi publicamente e universalmente recebido como uma confissão de fé desde a origem da Igreja e até mesmo desde os dias dos apóstolos. Nem é provável que tenha sido composto por qualquer indivíduo privado, uma vez que desde tempos imemoriais tem sido evidentemente considerado como de autoridade sagrada por todos os piedosos. Mas o que devemos considerar principalmente é, sem controvérsia, que compreende o relato completo de nossa fé em uma ordem concisa e distinta e que tudo o que contém é confirmado por testemunhos decisivos das Escrituras. Uma vez que isso está assegurado, não é útil indagar ansiosamente ou discutir com alguém a respeito de seu autor, a menos que não seja suficiente para alguém ter a verdade infalível do Espírito Santo, sem saber por cuja boca foi proferida ou por cuja mão foi escrita. Visto que vemos que toda a nossa salvação e todos os seus ramos estão compreendidos em Cristo, devemos ter cuidado para não alienar dele a menor porção. Se buscamos a salvação, somos ensinados pelo nome de Jesus que é nele. Se buscamos quaisquer outros dons do Espírito, eles serão encontrados em sua unção. Força em seu domínio, pureza em sua concepção, indulgência se revela em seu nascimento, pelo qual ele foi feito para se assemelhar a nós em todas as coisas, para que pudesse aprender a compadecer-se de nós. Se buscamos a redenção, ela será encontrada em sua paixão, absolvição em sua condenação, remissão da maldição em sua cruz, satisfação em seu sacrifício, purificação em seu sangue, reconciliação em sua descida ao inferno, mortificação da carne em seu sepulcro, novidade de vida e imortalidade em sua ressurreição, a herança do reino celestial em sua entrada no céu, proteção, segurança, abundância e desfrute de todas as bênçãos em seu reino, uma expectativa destemida do julgamento na autoridade judicial que lhe foi confiada. Finalmente, bênçãos de todo tipo estão depositadas nele. Vamos extrair de seu tesouro e de nenhuma outra fonte até que nossos desejos sejam satisfeitos, pois aqueles que, não contentes com ele sozinho, são levados de um lado para o outro em uma variedade de esperanças, embora fixem seus olhos principalmente nele, no entanto, desviam-se do caminho certo ao desviar qualquer parte de sua atenção para outro lugar. Essa desconfiança, no entanto, não pode se intrometer onde a plenitude de suas bênçãos já foi verdadeiramente conhecida. Capítulo 17. Cristo é verdadeiramente e propriamente dito ter merecido a graça de Deus e a salvação para nós. Devemos dedicar um capítulo adicional à solução desta questão, pois há alguns homens mais sutis do que ortodoxos que, embora confessem que Cristo obteve a salvação para nós, não podem suportar a palavra mérito, pela qual supõem que a graça de Deus é obscurecida. Assim, mantém que Cristo é apenas o instrumento ou ministro, não como é chamado por Pedro, o autor ou líder e príncipe da vida. Concordo de fato que se alguém se opuser a Cristo simplesmente e sozinho ao julgamento de Deus, não haveria espaço para mérito, porque é impossível encontrar em homem qualquer excelência que possa merecer o favor de Deus. Na verdade, como Agostinho observa com muita verdade, a mais brilhante ilustração da predestinação e da graça é o próprio Salvador, o homem Cristo Jesus, que adquiriu esse caráter em sua natureza humana sem qualquer mérito prévio, seja de obras ou de fé. Que alguém me diga como esse homem mereceu a honra de ser assumido em uma pessoa com a palavra que é coeterno com o Pai e assim se tornando o Filho unigênito de Deus. Assim, a fonte da graça aparece em nossa cabeça e dela se difundem seus rios através de todos os seus membros, de acordo com suas respectivas capacidades. Cada um, desde o início de sua fé, é feito cristão pela mesma graça pela qual este homem, desde o início de sua existência, foi feito Cristo. Novamente, em outro tratado, Agostinho diz que não há exemplo mais ilustre de predestinação do que o mediador em si, pois aquele que fez do sêmen de Davi este homem justo, de modo que ele nunca foi injusto, sem qualquer mérito prévio de sua vontade, converte pessoas injustas em justas e as torna membros daquela cabeça. Portanto, quando falamos do mérito de Cristo, não o consideramos como a origem dele, mas ascendemos à ordenação de Deus,
que é a primeira causa bes, porque foi de sua mera boa vontade que Deus o designou mediador para procurar a salvação para nós. Assim, é ignorância opor o mérito de Cristo à misericórdia de Deus, pois é uma máxima comum que entre duas coisas, das quais uma sucede ou é subordinada à outra, não pode haver oposição. Portanto, não há razão para que a justificação dos homens não seja gratuita, da mera misericórdia de Deus, e porque, ao mesmo tempo, o mérito de Cristo não deva intervir, o qual é subserviente à misericórdia de Deus, mas as nossas obras são diretamente e igualmente opostas ao favor gratuito de Deus e à obediência de Cristo, cada um em seu respectivo lugar. Pois Cristo não poderia merecer nada exceto pela boa vontade de Deus, pela qual ele foi predestinado para apaziguar a ira divina por seu sacrifício e para abolir nossas transgressões por sua obediência. Para concluir, uma vez que o mérito de Cristo depende unicamente da graça de Deus, que designou este método de salvação para nós, portanto, seu mérito e essa graça são com igual propriedade opostos a todas as justiças dos homens. Essa distinção é extraída de numerosos trechos das Escrituras. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Vemos que o amor de Deus ocupa o primeiro lugar como a causa suprema e original, e que a fé em Cristo segue como a segunda e próxima causa. Se for objetado que Cristo é apenas a causa formal, isso diminui seu mérito mais do que as palavras agora citadas suportariam. Pois se obtemos justiça por uma fé que confia nele, é nele que devemos buscar a causa de nossa salvação. Isso é evidente em muitos trechos, não que amássemos a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação por satisfação por nossos pecados. Essas palavras demonstram claramente que, para remover todos os obstáculos ao seu amor por nós, Deus designou um método de reconciliação em Cristo. E há muito contido na palavra propiciação, pois Deus, de uma maneira certa e inefável, ao mesmo tempo que nos amava, estava, no entanto, irado conosco até que se reconciliou em Cristo. Isso é implícito nas seguintes passagens. Ele é a propiciação por nossos pecados. Novamente agradou ao Pai, tendo feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele para reconciliar todas as coisas consigo mesmo. E, novamente, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando suas transgressões a eles. E, novamente, ele nos fez aceitos no amado. Novamente, para que pudesse reconciliar ambos a Deus em um só corpo pela cruz. A razão desse mistério pode ser aprendida no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, onde Paulo, tendo ensinado que somos escolhidos em Cristo, acrescenta ao mesmo tempo que somos aceitos nele. Como Deus começou a favorecer aqueles que ele amou antes da criação do mundo, senão pela manifestação que fez de seu amor quando se reconciliou pelo sangue de Cristo. Pois, uma vez que Deus é a fonte de toda justiça, ele deve necessariamente ser o inimigo e juiz de todo pecador. Portanto, o início de seu amor é a justiça descrita por Paulo. Ele fez dele pecado por nós que não conheceu o pecado, para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. O significado é que, pelo sacrifício de Cristo, obtemos justiça gratuita para sermos aceitáveis a Deus, embora por natureza sejamos filhos da ira e alienados dele pelo pecado. Essa distinção também é indicada sempre que a graça de Cristo é conectada com o amor de Deus, pois segue que nosso Salvador nos concede o que ele adquiriu, caso contrário seria inconsistente atribuir esse louvor a ele distintamente do Pai. Essa graça é dele e procede dele. Agora que Cristo, por sua obediência, realmente adquiriu e mereceu graça do Pai para nós, é certamente e justamente concluído a partir de várias passagens nas Escrituras. Pois assumo isso como concedido. Se Cristo satisfez por nossos pecados, se ele suportou a punição devida a nós, se ele apaziguou Deus por sua obediência, em uma palavra, se ele sofreu o justo pelos injustos, então a salvação foi obtida para nós por sua justiça, o que é o mesmo que ser merecida. Mas, de acordo com o testemunho de Paulo, fomos reconciliados por sua morte, por meio da qual recebemos a expiação ou reconciliação. Agora, não há espaço para reconciliação sem uma ofensa anterior. O sentido, portanto, é que Deus, a quem nossos pecados nos tornaram odiosos, foi apaziguado pela morte de seu Filho, de modo a ser precioso para nós. E a antítese que se segue logo após é digna de cuidadosa observação. Assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. O significado é que,
Assim como pelo pecado de Adão fomos alienados de Deus e devotados à destruição, assim pela obediência de Cristo somos recebidos em favor como pessoas justas. Nem o tempo futuro do Verbo exclui a justiça presente, como aparece no contexto, pois ele já havia dito: o dom gratuito é de muitas ofensas para a justificação. Mas, quando dizemos que a graça é adquirida para nós pelo mérito de Cristo, pretendemos que fomos purificados por seu sangue e que sua morte foi uma expiação por pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Este sangue é derramado para a remissão dos pecados. Se a não imputação de nossos pecados a nós é o efeito do sangue que ele derramou, segue-se que este foi o preço da satisfação à justiça de Deus. Isso é confirmado pela declaração do Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois ele opõe Cristo a todos os sacrifícios da lei para mostrar que o que eles prefiguravam foi realizado nele sozinho. Agora sabemos o que Moisés frequentemente diz: uma expiação será feita pelo pecado e será perdoado. Em suma, as figuras antigas nos dão uma bela exibição do poder e da eficácia da morte de Cristo. E o apóstolo discute amplamente este assunto na Epístola aos Hebreus, assumindo judiciosamente que este é um princípio fundamental. Sem derramamento de sangue não há remissão. Quando infere que Cristo apareceu uma vez para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e que ele foi oferecido para levar os pecados de muitos. Ele já havia dito que não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no lugar santo, tendo obtido a redenção eterna. Agora, quando ele argumenta dessa maneira, se o sangue de touros e de bodes e as cinzas de uma novilha, aspergindo os imundos, santificam para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo purificará a vossa consciência de obras mortas. É evidente que nós também subestimamos muito a graça de Cristo, a menos que atribuímos ao seu sacrifício uma eficácia expiatória, placatória e satisfatória. Portanto, é imediatamente acrescentado: ele é o mediador do Novo Testamento, para que, por meio da morte para a redenção das transgressões que estavam sob o Primeiro Testamento, aqueles que são de satisfação por nossos pecados, não se pode dizer que ele apaziguou Deus sofrendo a punição a qual estávamos expostos. Isso é confirmado por uma cláusula subsequente: pela transgressão do meu povo ele foi ferido. Vamos acrescentar a interpretação de Pedro, que removerá toda dificuldade. Ele levou nossos pecados em seu próprio corpo na árvore, o que implica que o fardo da condenação do qual fomos aliviados foi colocado sobre Cristo. Os apóstolos declaram explicitamente que ele pagou um preço para nos redimir da sentença de morte, sendo justificados gratuitamente por sua graça, através da redenção que está em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu como propiciação pela fé em seu sangue. Aqui, Paulo celebra a graça de Deus, porque ele deu o preço de nossa redenção na morte de Cristo. E, em seguida, nos exorta a nos dirigirmos ao seu sangue para que possamos obter justiça e estar seguros diante do julgamento de Deus. Pedro confirma o mesmo quando diz: não fostes redimidos com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pois não haveria propriedade na comparação, a menos que esse sangue tivesse sido o preço da satisfação pelo pecado, pelo qual Paulo diz: fostes comprados por um preço. Também não haveria verdade em sua outra afirmação de que há um mediador que se deu como resgate, a menos que a punição devida aos nossos deméritos tivesse sido transferida para ele. Portanto, o mesmo apóstolo define a redenção pelo seu sangue como o perdão dos pecados, como se dissesse que somos justificados ou absolvidos diante de Deus, porque esse sangue é uma satisfação completa por nós. Isso é consonante com a passagem seguinte: ele cancelou a escritura que era contrária a nós, pregando-a na sua cruz. Pois essas palavras significam o pagamento ou compensação que nos absolve da culpa. Há grande peso também nessas palavras de Paulo: se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Pois daí concluímos que devemos buscar em Cristo o que a lei conferiria a alguém que a cumprisse, ou o que é o mesmo, que obtemos pela graça de Cristo o que Deus prometeu na lei a nossas obras, que, se um homem as cumprir, viverá por elas. Isso o apóstolo confirma com igual clareza em seu sermão em Antioquia, afirmando que, por Cristo, todos os que creem são justificados de todas as coisas das quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés.
Pois, se a justiça consiste na observância da lei, quem pode negar que Cristo mereceu favor para nós, quando, ao suportar esse fardo, ele nos reconcilia com Deus, como se fôssemos completos observadores da lei? A mesma ideia é transmitida no que ele escreve posteriormente aos Gálatas, que Deus enviou seu Filho, feito sob a lei, para redimir os que estavam sob a lei. Pois qual era o propósito daquela sujeição à lei, senão procurar uma justiça para nós, assumindo a responsabilidade de realizar aquilo que não éramos capazes de fazer? Daí a imputação de justiça sem obras, da qual Paulo trata, porque essa justiça que se encontra em Cristo somente é aceita como nossa. Nem de fato a carne de Cristo é chamada de nosso alimento por qualquer outra razão, senão porque encontramos nela a substância da vida. Agora, essa virtude procede unicamente da crucificação do Filho de Deus como preço de nossa justiça. Assim, Paulo diz, Cristo se deu por nós uma oferta e um sacrifício a Deus para um cheiro suave. E em outro lugar, ele foi entregue por nossas ofensas e ressuscitado para nossa justificação. Daí se infere não apenas que a salvação nos é dada por meio de Cristo, mas que o Pai agora é propício a nós por causa dele, pois não se pode duvidar de que isso que Deus declara de maneira figurativa por meio de Isaías se cumpre perfeitamente nele. Eu o farei por minha própria causa e por causa de meu servo Davi. O apóstolo é uma testemunha suficiente disso quando diz: vossos pecados vos são perdoados por causa do seu nome. Pois, embora o nome de Cristo não esteja expresso, ainda assim João, em seu modo habitual, o designa pelo pronome ele. Nesse sentido, o Senhor declara: assim como eu vivo pelo Pai, aquele que me come também viverá por mim, com o que corresponde à seguinte declaração de Paulo: a vós é dado por amor de Cristo, não apenas crer nele, mas também sofrer por sua causa. Mas a indagação feita por Lombardo e pelos escolásticos sobre se Cristo mereceu para si mesmo revela tanta curiosidade tola quanto a afirmação revela presunção, quando afirmam isso. Pois que necessidade havia para o Filho unigênito de Deus descer para fazer qualquer nova aquisição para si mesmo? E Deus, pela publicação de seu próprio conselho, remove toda dúvida, pois não se diz que o Pai consultou o benefício do Filho em seus méritos, mas que o entregou à morte e não o poupou, porque amava o mundo. E a linguagem dos profetas é digna de observação. Para nós um menino nasceu. Regozijai-vos grandemente, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti. Caso contrário, não haveria força naquela confirmação de seu amor que Paulo celebra, que ele morreu por nós enquanto éramos inimigos, pois inferimos disso que ele não tinha consideração por si mesmo. E isso ele afirma claramente quando diz: por amor deles eu me santifico, pois ao transferir o benefício de sua santidade a outros, declara que não faz aquisição para si mesmo. E é altamente digno de nossa observação que, para se dedicar completamente à nossa salvação, Cristo, de certa forma, esqueceu-se de si mesmo. Para sustentar essa noção deles, os escolásticos pervertem de maneira absurda a seguinte passagem de Paulo: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome. Pois, considerado como homem, por quais méritos ele poderia obter tal dignidade a ponto de ser o juiz do mundo e a cabeça dos anjos, desfrutando do supremo domínio de Deus e sendo a residência daquela majestade, da qual milésimos nunca poderão ser alcançados por todas as habilidades dos homens e dos anjos? Mas a solução é fácil e completa. Paulo, nessa passagem, não está tratando da causa da exaltação de Cristo, mas apenas mostrando a consequência dela, para que ele possa ser um exemplo para nós. Nem ele quis dizer outra coisa, senão o que é declarado em outro lugar, que Cristo deveria ter sofrido e entrar em sua glória.